Bom, então a gente está começando esse debate, conversa, que a gente está experimentando esse formato entre prosa e roda da Rosa. Então a gente vai ter um debate meio livre e também mediado por algumas perguntas dos próprios editores. E esse debate está acontecendo dentro do contexto de um hors-série que a gente lançou na revista, chamado A Disputa Israel-Palestina sob a Perspectiva da Guerra. A gente iniciou o hors-série logo depois do 7 de outubro e, e a nossa intenção foi apresentar pontos de vista divergentes de autores diversos, abordando o contexto atual da situação na Palestina e Israel. Então, Cícero vai fazer a mediação. Aqui a gente está com o Vladimir Safatli, o Daniel Golovati, e a gente vai apresentar algumas perguntas feitas pelos editores, mas a gente começa a conversa com uma apresentação de mais ou menos 5 minutos do Vladimir e do Daniel. Eu acho que a gente pode passar a palavra para o Vladimir, que é convidado, uma vez que o Daniel é editor da revista, e depois a gente passa para as perguntas. Então, Ok. muito obrigada, Só Vladimir, também, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Passo para o Cícero, talvez, antes do Vladimir. não, só para dizer, bom, bom dia a todos, todas. Meu nome é Cícero Araújo, faço parte do conselho editorial da revista Rosa e nós resolvemos hoje experimentar um formato novo na revista, que é essa mistura da prosa com a roda. Depois a gente pode até talvez chamar isso aqui de prosoda. E é um debate sobre o conflito Israel-Palestino. Nós, nesse formato, convidamos pessoas que, em princípio, têm posições divergentes. O Vladimir, professor titular do Departamento de Filosofia da USP, dispensa maiores apresentações. O Daniel Golovati é historiador, é psicanalista e membro do conselho editorial da revista Rosa, né? Pelo que nós estamos acompanhando, o debate aqui mesmo no Brasil tem gerado opiniões bastante apaixonadas, né? Às vezes tão apaixonadas que às vezes a gente chega a ter dúvidas se é uma discussão uma questão que consegue ser canalizada por uma discussão racional. E por isso mesmo nós agradecemos muito o Vladimir e o Daniel por terem aceito esse desafio de fazer um debate onde os argumentos são apresentados e a gente possa sair dele com uma compreensão melhor do que está acontecendo, né? Ah, nós vamos começar assim. Os dois colegas fazem uma fala inicial, tentando mostrar, né, indicar por que esse debate é importante e quais pontos desse assunto consideram mais que mereceriam a nossa maior atenção, né? Vocês, então, têm até 5 minutos para fazer essa fala inicial, depois os editores vão fazer as perguntas. Tá bom? Então, Vladimir, pode começar. Tá, então só peço que vocês me indiquem quando estiver já perto dos 5 minutos para eu não Tá bom. atravessar o tempo. Tá. Ótimo. Então, ok. Bem, inicialmente eu queria agradecer à Revista Rosa por esse espaço de debate, também o Daniel por participar dessa discussão. Eu acho que isso é uma contribuição fundamental para um debate que, como você bem levantou, Cícero, ele produz reações bastante virulentas, né? Então, acho que uma contribuição inicial importante é mostrar que é possível ter uma discussão a esse respeito, mesmo com posições divergentes, né? Uma discussão que procure não
não transformar o outro numa caricatura, a posição do outro numa caricatura, mas que tenha disposto a escutar e levar em consideração as perspectivas do interior desse conflito. E eu acho também, por outro lado, que não se trata de um conflito simplesmente regional, ele é, a meu ver, um sintoma maior de uma ordem global, né? E acho que isso talvez se explique também muito porque no mundo inteiro a gente vê as mais diversas reações, né? Eu acho que são questões que acabam tocando, eu diria, várias outras partes do mundo, né? Porque há identificações profundas de ambos os lados. Essas identificações elas produzem também reações violentas por todos os lados, né? A gente viu violências de ambos os lados, atingindo, não digo só no campo de operação do conflito, mas também em várias outras regiões do mundo, né? Então, e acho que há um potencial muito grande de que isso aumente. Então, acho que é um tipo de reflexão que exige, a meu ver, a intervenção da comunidade internacional, dentro, não só dentro do debate, mas também na consolidação, na criação de soluções. Eu acredito também que nesse momento o conflito ganhou uma outra dimensão também que nos concerne a todos, porque eu acho que há uma mudança muito forte de paradigma de governo global, onde reações violentas e autoritárias por parte de governos vão sendo cada vez mais a regra, né? E eu acho que esse governo de extrema-direita israelense ele é um laboratório nesse sentido, né? Então, acho que também esse elemento deve ser levado em conta. E, por fim, eu insistiria num aspecto, né? Queria já deixar bastante clara a minha posição a respeito da situação para que a gente possa já começar dentro de um processo de debate onde as pessoas já têm clareza, digamos assim, as pessoas que vão nos seguir têm clareza das posições de uma das pessoas que vão estar aqui. Eu acho realmente que há um, um déficit de legalidade muito grande da situação, porque existe lei internacional, a lei internacional é clara a respeito de uma solução para o conflito, né? Eu acho que nesse momento histórico, a, qualquer tentativa de criar um Estado plurinacional seria uma saída, digamos, ideal, talvez bastante interessante, ela está descartada pelo, mas acho que há uma questão vinculada ao déficit de realização do Estado palestino que desestabiliza tudo, né? E acho que é uma questão a ser pensada sobre vários aspectos, como nós chegamos até aqui e por que nós chegamos até aqui, né? Por outro lado, eu também acho que entendo colocações vindas de ativistas ligados à, à causa judaica, né? Que insistem no que significa as ações de grupos como o Hamas. Bem, como eu havia dito em várias situações, eu sou daqueles que acreditam que os palestinos têm dois problemas, né? Um é o Estado de Israel e outro é o Hamas. Não tenho nenhuma ilusão a respeito do tipo do que significa grupos fundamentalistas religiosos no poder. Eu acho, na verdade, que a gente tem dois grupos fundamentalistas religiosos no poder atualmente dentro do conflito, de ambos os lados, o que deixa a coisa muito complicada, né? Mas entendo muito claramente que, que é necessário, antes de qualquer coisa, entender como um grupo como o Hamas ganhou tanta importância, né? Eu acabei de ver há 2 semanas atrás, na Alemanha, uma pesquisa que foi feita na Cisjordânia, que indicava que o Hamas tinha 12% de popularidade na população da Cisjordânia antes do conflito, em setembro. E agora ele tem 44%. Então, acho que uma reflexão honesta sobre esse problema deveria partir daí, né? Quer dizer, como que se produz uma situação como essa, né? E se aquilo que a gente está vendo, muito mais do que, digamos, defender se é uma ação de defesa, é, na verdade, uma ação de construção do problema, né? Dito isso, eu também acho que é muito importante que a gente faça esse debate no Brasil, não só pelo fato de nós termos comunidades muito significativas, tanto árabes como judaicas, no nosso país, né? Mas também porque acho que essas questões elas vão intervindo e eu vejo na universidade como elas intervêm. Quer dizer, a gente tem uma série de ações que acabam tentando criminalizar posições políticas,
né? Eu entendo a existência, sim, de enunciados antissemitas, acho isso extremamente deplorável, né? Acho que isso deve ser criticado, combatido. Como também vejo muitos enunciados islamofóbicos terríveis, né? Também acho que eles devem ser combatidos da mesma maneira, mas também percebo que há uma tentativa e eu vejo isso, principalmente, talvez não tanto no Brasil, mas em vários outros países, mas não deixo de ter preocupação em relação ao que pode acontecer no Brasil, porque essa tendência é global, né? Eu vejo muitos colegas em várias universidades do mundo que têm dificuldades enormes de conseguir colocar suas posições políticas a esse respeito, dentro de um conflito que mobiliza uma série de julgamentos políticos, julgamentos morais, julgamentos históricos, então que a universidade é o lugar adequado de uma discussão aprofundada sobre isso, né? Eu vejo uma dificuldade enorme exatamente pelo fato de que a gente tende a fazer um tipo de criminalização de posições políticas que eu acho nefasta para um tipo de debate como esse. Dito isso, só terminando, mais uma vez agradeço aí a, a ação da Revista Rosa nesse sentido, também a presença do Daniel e a possibilidade de fazer um debate sobre essa questão que eu acho tão importante para todos nós. Obrigado, Vladimir. Eu sempre faço um acenozinho assim quando tiver mais ou menos no tempo, tá? Mas eu vi que a cena também era 5 minutos, né? Isso, Então, isso. Ok, Daniel? Bom, bom dia a todos. Queria agradecer ao Vladimir, cumprimentá-lo, é um prazer conversar com você. Bom, esse conflito, ele, para mim, tem, além de uma questão política, né, vamos dizer, intelectual, tem uma questão pessoal também, né? Eu tenho, assim, morei em Israel, né, um ano mais ou menos, foi de 98 a 99, na época, inclusive era o Netanyahu que estava lá, né? Mas ainda dentro do processo de Oslo. Eu tenho família em Israel, né? Tenho 2 irmãos, sobrinho, etc., né? E tenho assim uma ligação bastante forte com um projeto, né? Eu me vejo parte daquele povo, né? Que foi para lá enfim, que construiu o Estado de Israel, né? Então, para mim, tem esse aspecto pessoal também, né? Bom, assim, a tese que eu tenho em relação a esse conflito, por que ele tem essa pregnância toda, é um pouco diferente da do Vladimir, né? Eu acho que, com certeza, a causa palestina é uma causa universal, né? É um povo que está oprimido aí, ocupado há mais de 50 anos, né? Uma ocupação horrível, né? Um processo de colonização, né? Ali na Cisjordânia, que continua, né? Esse processo se agrava porque começa a haver terrorismo, né? Já existia antes, mas agora a coisa aumenta, terrorismo de colonos contra palestinos, né? Isso é uma dimensão nova com esse governo Netanyahu, que trouxe para dentro do governo fascistas, né? Não tem outro nome, né? Figuras como Ben-Gvir, Smotrich, não tem outro, são fascistas judeus, né? Que estão no governo de Israel, que tem uma retórica absurda, eles não deveriam estar nem na legalidade, inclusive o partido anterior deles já foi banido anteriormente, né? Esse Ben-Gvir, que hoje é ministro da Segurança de Israel, vocês terem uma ideia, quando ele foi se apresentar para servir no exército, o exército recusou ele por conta das ideias dele. Ele foi recusado no exército, né? E hoje, isso faz já mais de 20 anos, e hoje ele é ministro da Segurança de Israel, né? E ele que tem, né, o controle ali enfim, dos colonos, da Cisjordânia, etc. Então, nesse processo, né, da guerra, aproveitou para distribuir muitas armas para os colonos, né? A violência dos colonos aumentou na Cisjordânia, então é uma situação realmente muito difícil, né? Que a gente está vivendo, né? A Cisjordânia hoje é um barril de pólvora. Agora, por que esse conflito, agora voltando à questão, né? A gente sabe que a solução do conflito, né? Eu acho que todo mundo que estuda esse conflito, que tem alguma, vamos dizer assim, um bom senso, né? Sabe que a questão fundamental ali é a criação do Estado palestino, né? Respeitando as fronteiras diante da Guerra dos 6 Dias, diante de 5 de junho de 67, né? Jerusalém Oriental como capital da Palestina, né?
e a parte ocidental como capital de Israel, e um acordo sobre a questão dos refugiados, né? Seria a parte que os palestinos teriam que ceder, né? Eu vejo o retorno integral dos refugiados é inviável, ele inviabiliza qualquer tipo de acordo. Então, teria que haver uma reparação, uma indenização, um assentamento de uma parte deles no futuro Estado palestino, e o que não pudesse se assentar lá seria, vamos dizer assim, seriam oferecidos outros países para eles poderem se assentar, né? Então, basicamente esse seria o desenho de um acordo, basicamente é um consenso internacional, isso, né? Mas já que o consenso é tão claro, né? Por que a coisa não caminha, né? Então, essa é uma questão importante, né? A segunda questão, por que ela tem uma pregnância tão grande, né? A minha tese é que esse conflito ele condensa em si as três principais narrativas que explicam a crise global, né? Duas delas estão ligadas à ideia de guerra de civilizações, né? Então, a direita ocidental e a extrema-direita ocidental, elas vêm, vamos dizer assim, procuram explicar a crise atual como uma guerra de civilização, né? Em que Israel estaria na linha de frente do Ocidente contra o islamismo, né? Do lado dos extremistas islâmicos, basicamente também uma narrativa de guerra de civilizações, só que com um sinal trocado, né? Israel seria a linha de frente do Ocidente, enfim, do judeu-cristão, né? Como eles falam, e imperialista, etc., e teria que ser varrido de lá, né? E, bom, agora tem uma terceira narrativa que é importante, que é a narrativa de uma parte da esquerda, né? Que alguns chamam de esquerda campista, eu costumo chamar de esquerda anti-imperialista, né? Usando aspas, né? Porque o anti-imperialismo deles é o anti-imperialismo americano, né? Não é o anti-imperialismo russo ou chinês ou o imperialismo iraniano regional que existe ali. Essa esquerda entende Israel como uma ponta de lança do imperialismo ocidental, né, como um enclave artificial, portanto, essa aliança Israel-Estados Unidos seria, vamos dizer assim, um centro de um projeto de dominação capitalista que deveria ser derrotado, né? Então, se a gente somar essas três narrativas, a gente talvez entenda por que esse conflito tem uma dimensão tão forte, né, no mundo inteiro, né, e não só em amplitude, como em intensidade também, né? Ele vira, em muitos países, o Brasil que está a milhares de quilômetros de distância, ele vira, inclusive, tema de política interna, né? Nenhum outro conflito tem essa pregnância. Mesmo a guerra da Ucrânia, que teve um certo debate aqui, né, já deixa mais de 500 mil mortos, 8 milhões de refugiados ucranianos na Europa, não tem essa pregnância. Então, eu acho que são questões importantes, né? Eu acho que entender acho que essas duas questões principais, por que não avança, por que esse conflito não chega a uma resolução e por que ele é tão inflado, vamos dizer assim. Acho que essas duas questões estão ligadas. É, olha, então eu vou começar. O Marcelo Coelho e a Carla Rodrigues são membros do conselho editorial, deixaram perguntas por escrito. Eu vou começar com elas, com essas perguntas. Elas são perguntas que colocam o problema numa perspectiva mais ampla e, nesse sentido, acho que ela ajuda a começar o debate de forma mais suave, né? Eu vou ler as questões. As questões são um pouquinho extensas, mas eu acho que vale a pena ler e vocês anotarem aí a resposta. Na verdade, eu vou articular a questão do Marcelo com a da Carla, porque são muito próximos, né? O Marcelo diz o seguinte: quando Netanyahu iniciou sua retaliação na faixa de Gaza, afirmou que seu objetivo era eliminar o Hamas. Para o Hamas, e não apenas para o Hamas, o objetivo é garantir aos palestinos um domínio do rio
ao mar. Como vocês veem a chance real desses objetivos serem alcançados? Ambos parecem inatingíveis, mas penso em dois eventos bastante distintos que podem ter aplicação aqui. Primeiro, depois de um longo conflito, o ISIS, o Estado Islâmico, né, foi exterminado na Síria. E o regime de Assad, cuja sobrevivência parecia impossível, terminou prevalecendo. Segundo, depois de mais de um século, a ocupação francesa na Argélia foi derrotada e centenas de milhares de pieds noirs tiveram de sair do país em que sempre viveram para nunca mais voltar. Seria a solução argelina possível no caso de Israel? Isto é, a expulsão dos judeus pura e simples? Por que recusar essa opção? Não digo em termos práticos, mas como algo que seria, afinal, o mais justo, como foi justo o que aconteceu com os pieds noirs. Justo aqui ele colocou entre aspas. Sabe? E, por outro lado, seria a extinção, a rendição do Hamas impossível, quando se pensa que uma implacável ação militar, e sabe-se lá quantos inocentes foram massacrados, foi bem sucedida contra o ISIS. Em outras palavras, a solução negociada dos dois estados deve ser ainda considerada a melhor? Bom, em torno dessa questão, a Carla faz uma questão que vai nessa direção. Pegando o gancho do debate sobre os dois estados mencionado acima pela pergunta do Marcelo, a guerra iniciada em 7 de outubro parece ter solapado de uma vez por todas a solução dos dois estados, que se provou inviável ao longo das últimas décadas e cujo fracasso explode justamente na violência a partir de outubro. A minha pergunta vai na direção de interrogar se é possível admitir o fracasso de solução dos dois estados a fim de elaborar outra proposta. Do contrário, a guerra permanecerá sustentada na própria impossibilidade dos dois estados? Então, essa primeira questão, tá? Eu aviso quando der 5 minutos, mas dando margem também, já que a pergunta é bastante extensa, para uma elaboração um pouco maior também. Você quer começar, Vladimir? Vladimir, tá mutado o microfone. Então, primeiro, queria agradecer a Carla e ao Marcelo pelas questões. Acho que são questões bastante importantes e vão direto ao ponto. Eu tenderia a dizer basicamente duas coisas. A primeira delas é, eu lembro desse termo eliminar o Hamas, dito pelo governo israelense, desde pelo menos 2006. Né? Ou seja, essa não é a primeira vez que a gente ouve algo dessa natureza, mesmo que nunca tenha sido feito nessa intensidade, nessa proporção. Como havia dito, eu duvido profundamente que isso seja possível pela via militar, né? E acho que não tem nada que possa nos levar a criar algo nesse sentido. Poderia até mesmo imaginar que o Hamas poderia sair do mapa, mas com certeza você teria um Hamas 2, um Hamas 3, um Hamas 4, um Hamas 5, de maneira cada vez mais clara e cada vez mais precisa. Eu diria por quê? Porque, ao meu ver, o Hamas tem um sócio, o sócio é o Netanyahu. Netanyahu precisa do Hamas. A extrema-direita israelense precisa de algo como o Hamas para que ela possa existir. Porque acho que há, sim, um impasse, e esse impasse passa pela configuração mesmo do Estado israelense. Essa é uma tese que eu já havia levantado há anos atrás, consistia basicamente em insistir que os acordos de Oslo eles foram paralisados por fato de que o Rabin foi assassinado por um colono judeu, né, extremista. O que mostrava, entre outras coisas, que havia um impasse muito grande na sociedade israelense. Por um lado, aqueles comprometidos pela criação de um Estado laico moderno, por outro lado, aqueles que estão vinculados a um horizonte teológico político de redenção e conquista de terra, né? De uma terra sagrada. Bem, isso é constituinte cada vez mais dentro do discurso normal da política israelense. Então, acho que a extrema-direita fez um cálculo que ela deveria adiar ad infinitum qualquer possibilidade de resolução. Porque o que seria hoje, por exemplo, você tirar 700 mil colonos da Cisjordânia? É o tipo de situação que a gente pode imaginar que isso produziria. Por muito menos, quando foi retirado os colonos de Gaza, aconteceu o que aconteceu com Rabin. Então, eu insistiria que a lógica deles é você prolongar ao máximo, criar uma espécie de lógica de guerra infinita. E é isso que está sendo criado, né? Eu acho que, por mais que digamos, essa ideia de retirar, porque eu acho que o Marcelo que levanta essa questão, por que recusar o fim do Estado de Israel?
né, como uma solução ideal. Veja, eu não sou desses que fazem esse tipo de proposição, né? Eu acho efetivamente que, numa situação como essa, acho que os israelenses têm o direito de viver em uma situação onde eles possam ter um mínimo de paz, né? E acho que os palestinos têm todo o direito de ter um Estado que seja próprio, né? Nesse momento atual. Por mais que isso seja difícil, mas eu diria, isso não é difícil. Isso é o que eu acho mais brutal dentro da história. Digamos, a solução, ela está presente. Eu diria, e há atores engajados nesse processo de solução. A OLP era uma organização que fez ataques, fez ação direta, assassinou atletas israelenses na Olimpíada de Munique, entre tantos outros ataques espetaculares. E eles abriram mão das armas, né? Eu diria, em todo o processo de negociação, você acaba tendo que negociar com aqueles que você chamou de terroristas, né? O caso irlandês é um clássico, né? O IRA fazia todos esses tipos de ataque que a gente possa imaginar, né? E, de fato, no final das contas, a negociação teve que ser aberta com eles, né? Agora, eu insistiria que o horizonte de destruição, sei lá, porque já ouvi isso muito falando, mas é impossível negociar com alguém que quer sua própria destruição, no caso do Hamas, o Estado de Israel. Mas eu diria, os palestinos também são obrigados a negociar, já faz anos, com atores que querem sua destruição. Basta a gente ler o que é o programa político do Likud, que fala exatamente isso, quer dizer, que o Estado de Israel tem que ir até o Rio Jordão, né? E eles negociam, né? Então, acho que há de também fazer uma distinção muito clara entre o que é uma situação na qual você tem um grupo que acaba ganhando força popular, como o que está acontecendo agora, que é o pior de todos os cenários, e o que seria uma negociação na qual você mostra muito claramente aos palestinos que uma saída negociada, uma saída diplomática, ela é uma saída viável, né? Eu diria, uma situação como essa, ela exige uma posição clara da comunidade internacional, né? Então, eu não sou desses que acham, não, está completamente descartada a possibilidade de criação de um Estado palestino. É uma questão que a pressão da comunidade internacional permitiria a realização desse processo, né? Mas a questão interessante é por que essa pressão não vem. E acho que aí tem uma série de questões. O próprio Daniel levantou, acho que algumas delas, sobre a maneira com que esse conflito ele é pego por vários discursos, inclusive o discurso da luta do Ocidente contra a barbárie, né? Isso está bastante presente sobre vários aspectos, ainda mais hoje em dia em países que estão caminhando para a extrema-direita, como os países do capitalismo central, Europa Ocidental, Estados Unidos, com as forças religiosas e teológicas reaparecendo no cenário, como atores fundamentais dos processos. A gente está vendo isso, inclusive, no Brasil. Então, acho que isso pode nos lembrar de uma dificuldade nossa antes de qualquer coisa, né? E segundo, a gente tem um dado muito concreto, que é o esvaziamento completo de qualquer tipo de fórum internacional de resolução de conflitos, né? Eu diria, isso foi desde o momento em que os Estados Unidos invadiram o Iraque sem autorização da ONU, a ONU simplesmente não existia mais. E hoje a gente vê muito claramente como ela não desempenha seu papel. Seria absolutamente pensável você ter uma situação onde você teria uma comunidade internacional exigindo a resolução do conflito a partir das leis internacionais, das resoluções da ONU, você deslocando capacetes azuis, uma força internacional para a área para você fazer mediação. Seria completamente possível, né? E, no entanto, por muito menos isso foi feito. Isso foi feito nos Balcãs, foi feito em várias outras situações, mas nesse conflito isso não é feito. É uma questão interessante se perguntar por quê. Eu posso falar? Posso já emendar? Bom, acho que o Vladimir colocou aqui algumas teses que ele desenvolveu no artigo dele, né, publicado na revista Cult. Eu li o artigo várias vezes, né? Reli agora para esse debate. Então, eu queria fazer alguns comentários, né? Eu acho assim, a parte que você fala de Israel, enfim, do impasse que existe em Israel por essa ambiguidade entre um Estado moderno e um Estado religioso, na questão teológico-político, né? A identificação da direita com o projeto da Grande Israel, enfim, eu acho que está perfeita, não teria nada a acrescentar. Eu acho que é uma análise aguda, perfeita, né? Agora, assim, eu tenho algumas críticas em função que eu acho que você diminui um pouco
o papel, vamos dizer assim, do Hamas nesse processo, né? Assim, uma coisa que eu quero deixar claro, né? Israel os governos israelenses os governos israelenses das últimas 2 décadas são os maiores responsáveis, né, pela permanência do conflito, né? Eu acho que não tem... O Hamas é responsável, né? Acho que a autoridade palestina também tem algum grau de responsabilidade, bem menor, mas a maior responsabilidade é de Israel. Por quê? Porque Israel já é um Estado constituído, né? Israel é um Estado ocupante, né? Então ele tem mais responsabilidade. Eu acho que isso é inegável, né? E eu acho que isso está fora de discussão. Agora, a gente não está em Israel, a gente está no Brasil, né? Então, assim, teria que ver, eu acho que teria que analisar, né, como é que a política se organiza aqui no Brasil, né? E, e ver se também não seria necessário criticar alguns discursos que, vamos dizer assim, que apoiam o Hamas, que pedem a destruição de Israel, etc., né? Por exemplo, no processo de Oslo, o Hamas teve um papel fundamental, né? No torpedeamento desse processo, na sabotagem desse processo, né? Ele começou a explodir bomba em ônibus, locais públicos em Israel logo depois que o processo começou, né? E esse clima de terror foi vamos dizer assim, o sinal para a direita israelense sair às ruas, né? Falando, olha, porque o argumento da direita é o seguinte: os árabes são nossos inimigos, eles querem nos destruir. Não adianta querer fazer paz com eles, porque eles vão dizer que querem a paz, mas na verdade é só uma etapa para eles continuarem a fazer uma guerra até nos destruir, né? Esse foi sempre o argumento, né, da direita israelense. E quando começam os ataques à OLP, né, ela abandona a luta armada, né, e entra no processo de negociação. E o Hamas começa a atacar, começa a haver a percepção dentro de Israel de que o processo de paz não está trazendo segurança, está trazendo mais violência. E isso realmente cria um clima de medo, confusão, raiva, tudo que envolve aí o terrorismo. E esse clima vai ser aproveitado pela direita israelense para sair às ruas acusando o Rabin Peres de traidores, né? Numa campanha violentíssima, né? Inclusive, você via assim, manifestações, né, dessa direita, o Rabin vestido com uniforme nazista, o Peres, coisas assim desse tipo, né? Então, assim, aí começa o clima de incitação, o Netanyahu, inclusive, participou disso, né, desse clima, que vai levar em 95 ao assassinato do Rabin. Eu estou querendo dizer o seguinte: mesmo esse processo já tem a participação do Hamas, né? E o processo de Oslo ele não termina com o assassinato do Rabin, né? Logo assume o Peres, aí o Hamas continua fazendo atentados terroristas. Isso contribui para que o Peres perca a eleição para o Netanyahu, né? O Netanyahu ele não sai do processo de Oslo, ele não tinha como fazer isso, mas ele começa a sabotar. Como? Aprovando freneticamente o aumento de assentamentos, né? Principalmente a partir disso. Ele acaba perdendo uma eleição, né? Porque de um lado ele aumentava os assentamentos, de outro lado ele tinha que ceder em função de pressões dos Estados Unidos, e essa, vamos dizer assim, essa situação faz com que ele perca a eleição para o Barack. Então aí a gente vai ter em 2000 a cúpula de Camp David, né? Onde é uma cúpula que fracassa, né? Mas lá foi feita uma proposta de Estado. Era uma proposta que tinha problemas, né? O Barack ofereceu devolver gás em 92% da Cisjordânia, né? O problema, assim, eu acho que é bem criticável a proposta dele, né? O problema foi o seguinte: o Arafat ele sai da cúpula sem fazer uma contraproposta, né? E as declarações públicas que ele dá em função, ele fica na questão do retorno. Agora, a questão do retorno, né, ela acaba inviabilizando, justamente por quê? Porque o princípio de Oslo era 2 estados para 2 povos, né? Então, isso faz, se você tem um retorno de centenas de milhares ou mais de 1 milhão de palestinos para onde hoje é Israel, você não vai ter isso 2 estados para 2 povos. Então, assim, isso foi lido em Israel como se o Arafat estivesse passando a mensagem de que ele, no fundo, não queria paz. Isso foi o jeito que foi lido em Israel. Não estou dizendo que é verdade, né?
E aí estoura a intifada. E quando estoura a intifada, né, a gente se lembra a visita do Sharon lá das mesquitas, estoura a intifada, e aí começa de novo uma onda de terror do Hamas e retaliações israelenses. Então, assim, a segunda intifada teve um efeito totalmente oposto ao efeito que a primeira intifada teve, né? Que a primeira intifada, ela foi uma revolta popular completamente espontânea, né? Teve violência, não foi muita violência, mas a violência que ela usou foi legítima, né? Não teve terrorismo, né? E os líderes da primeira intifada, eles passaram muito rapidamente a mensagem de que eles não queriam um Estado palestino no lugar de Israel, eles queriam um Estado palestino ao lado de Israel, né? Isso teve um efeito de mover a opinião pública israelense para a esquerda, né? A segunda intifada, ela vem depois do fracasso de uma cúpula de paz, né? Então, ela é vista assim, bom, fizemos uma proposta e eles devolvem com violência, né? E aí, assim, a esquerda israelense, a partir daí, acabou, né? Foi para a UTI, e continua na UTI até hoje, né? Então, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, o Hamas, apesar de a maior responsabilidade ser de Israel, o Hamas ele desempenha uma função nisso, ele não ficou parado esperando a coisa acontecer, ele tomou uma atitude que teve um efeito de fortalecer a direita israelense, e a direita israelense no poder, o que ela vai fazer? Ela vai, de certa forma, buscar uma acomodação violenta, tensa com o Hamas, né? Mas ainda assim uma acomodação, né? Quando o Sharon eles ocupa Gaza em 2005, ele poderia ter feito aquilo negociando com a autoridade palestina, né? Quer dizer, ele daria uma vitória simbólica para a autoridade palestina. O que ele faz? Ele não faz isso, ele faz uma retirada unilateral. E ele sabia que o Hamas era mais forte em Gaza, né? Então, assim, o que acontece 2 anos depois, o Hamas dá um golpe e toma o poder em Gaza. E aí começa o bloqueio de Gaza e tudo que a gente viu. Com o Netanyahu, acontece uma coisa, aquilo que você mesmo falou, né, que está correto. Ele procura manter essa política de fortalecer o Hamas, inclusive ele falou isso, né? Vazou uma fala dele nesse sentido. A nossa política é fortalecer o Hamas para enfraquecer a autoridade palestina. Por que isso, né? Porque, primeiro, a ideia é o seguinte, a direita passa assim, bom, a gente saiu de um território ocupado e eles estão usando essa nossa retirada para nos atacar. Então, como vocês vão pedir para a gente sair da Cisjordânia? Vai acontecer a mesma coisa, esse é o discurso da direita, né? Então, a ideia é você usar Gaza como uma distração, né? Enquanto você tirar o foco da Cisjordânia, enquanto prossegue, né, a colonização da Cisjordânia. Quanto ao Hamas, eu concordo, o Hamas ele se fortalece em função da ocupação, da perenização da ocupação, né? Ele é uma força regressiva, sombria, né? Mas que se fortalece num solo envenenado pela ocupação israelense. Então, isso para mim é muito claro. Agora, não, isso não quer dizer que ele possa ser vencido só politicamente. Eu concordo que ele não pode ser vencido militarmente, mas eu não acho que só politicamente ele também vai ser vencido, né? Eu acho, por exemplo, que tem que haver algum tipo de combate, um enfrentamento também no campo da força contra o Hamas, né? Quando o Hamas começou a atacar no período do Rabin, o Rabin falou o seguinte: nós vamos combater o Hamas como se não tivesse processo de paz, nós vamos combater o terror como se não tivesse processo de paz e vamos continuar no processo de paz como se não tivesse terror, né? Porque se você faz só o processo político e não combate o Hamas, ele vai sabotar de novo, ele vai continuar atacando e vai tornar impossível, né? Só uma interrupção, Daniel. Cícero, a gente está controlando o tempo? Já deu? Já deu? 7. Eu não ouvi o Cícero. Cícero está mutado. Não, o Daniel conclui, foram 7 minutos e pouco. Tá, eu vou só concluir. Eu acho o seguinte: você tem uma parte do povo de Israel, dos judeus israelenses, que querem uma paz e uma solução de 2 estados. E você tem a direita que quer a grande Israel. Do lado palestino, você tem uma parte, acredito também que é a maioria, que quer uma paz com Israel e o Estado palestino ao lado de Israel. E você tem o Hamas e quem apoia o Hamas, que quer
e que é, enfim, um Estado Islâmico em todo o território da Palestina histórica, né? Eu acho que assim, as duas partes dos dois povos que querem a paz, eles têm os dois mesmos inimigos. Então, a direita israelense e o Hamas. Então, assim, me parece que o ideal, né, talvez para tentar sair disso, é que esses dois setores dessa sociedade, que eu acredito que, inclusive, hoje ainda seja a maioria, tentar se unir de alguma forma, né? Eu não vejo possibilidade de negociações de paz com a direita israelense no poder. Esse governo tem que ser removido, tem que cair, e também com o Hamas no poder. Eu acho que teria que haver um jeito de afastar o Hamas do poder de Gaza e derrubar o atual governo de Israel, né? Ok. Olha só, tem uma segunda parte da contribuição do Marcelo que mantém a questão numa perspectiva ampla, mas faz uma espécie de olhar para o passado, para a história, para tentar imaginar alternativas para além da solução dos dois estados. Então, ele pergunta o seguinte, sem prejuízo também de que vocês possam falar, nas suas falas, remeter a alguma fala do outro que queira eventualmente comentar, tá? Então, a pergunta é a seguinte, você considera que a criação do Estado de Israel foi uma boa ideia? Ouço muito que o objetivo seria prover os judeus de uma terra em que pudessem viver em segurança. Obviamente, isso não se provou verdadeiro. Outro objetivo, digamos, seria estabelecer uma nação que correspondesse ao que é ser judeu. Construir um país em que a identidade cultural judaica se traduzisse em instituições de Estado. Como isso pode ser feito democraticamente quando parece haver uma grande quantidade de pessoas não judias, talvez maioria, vivendo ali? Ou seja, até onde um Estado israelense deveria estender plenos direitos de cidadania aos palestinos, caminhando para a construção de um país que não é judeu, mas árabe-judeu, assim como o Líbano conhece uma espécie de alternância entre grupos religiosos no poder. Como na pergunta anterior, não estou particularmente interessado no que é possível ou realista nas presentes condições. Penso no que seria mais justo defender. Vladimir? Então, acho que só queria fazer duas considerações. Primeiro, eu vou tentar responder essa questão do Marcelo mais à frente, mas só aproveitando algumas colocações que o Daniel fez, que eu acho que tem várias colocações importantes, né? Acho que mostram a complexidade da discussão do debate, queria só aproveitá-las. Primeira, eu diria o seguinte, eu volto a insistir, quer dizer, eu entendo essa reconstrução de todo o processo, né? E, de fato, entendo como o Hamas teve uma posição, digamos, não só de tensionamento dos acordos, mas também uma posição que fez com que uma parte da sociedade israelense não acreditasse na possibilidade mesmo de que um processo de paz pudesse ser efetivado. Volto a insistir, eu não sou daqueles que acreditam que o Hamas está do nosso lado de alguma maneira, né? Acho que um grupo fundamentalista religioso como esse é um problema para toda a região, como é um problema para a região a Irmandade Muçulmana no Egito, como é um problema para a região. A gente já fez esse mesmo erro na Revolução Iraniana, ao achar que era possível fazer algum tipo de associação com grupos dessa natureza. O que aconteceu, a gente viu muito bem, todos os setores progressistas de esquerda do Irã foram completamente alijados do processo e um outro tipo de Estado apareceu, né, dentro de uma revolução, que era uma revolução popular, que tinha elementos religiosos que pareciam que poderiam ser compostos de uma forma ou de outra dentro de um processo de emancipação nacional, né? Eu não acredito que isso possa ser feito, não nessas circunstâncias, não dessa forma, né? E acho, mas acho que há uma complexificação do problema, que é mais ou menos o seguinte: o Hamas é um grupo que está vinculado a um processo de libertação nacional, né? Isso faz com que, eu diria, a vitória militar me pareça completamente fora de qualquer perspectiva. Eu não conheço nenhuma situação concreta onde um grupo vinculado a processo de libertação nacional foi apagado, foi silenciado, né? Eu acho que o Afeganistão está aí para mostrar isso.
né? Quer dizer, o problema do Talibã é que o Talibã ele entra dentro de um processo de libertação nacional que vem desde a ocupação soviética do Afeganistão, desde o começo dos anos 80. Isso deveria ter servido de algum tipo de reflexão coletiva a esse respeito. Acho que foi a Carla, o Marcelo levantou assim, mas o ISIS foi expulso da Síria, mas o ISIS não era um grupo vinculado ao processo de libertação nacional, né? Então, ou seja, um processo de preservação de populações, essa aqui é a questão fundamental. Esses 2,5 milhões de pessoas, por exemplo, que estão em Gaza, certo? A tendência, depois de tudo isso, é que eles vejam, bem, esse é o grupo que, de uma certa maneira, male preserva, permite algum tipo de luta para a preservação da nossa existência enquanto tal. Acho que a situação foi colocada nesses termos. Então, acho que a questão, a única solução possível é o modelo irlandês, é o modelo, vai ter uma hora que você vai ter que negociar, vai ter que sentar e negociar. E eu lembro muito bem, em 2008, acho que a liderança do Hamas falou, olha, a gente está disposto a fazer uma trégua de 100 anos, né? Ou seja, isso significava, porque talvez eles percebessem que estavam no momento de enfraquecimento. Quanto mais eles se enfraquecerem, mais eles vão ser obrigados a fazer isso, né? E você vai ter todos esses processos no qual os grupos que em um determinado momento optaram por ações diretas acabam entrando dentro do debate político, né? E a gente viu isso em vários horizontes. Quer dizer, desde aqui na América Latina a gente viu esse processo acontecendo, na Colômbia e coisas dessa natureza. Eu acho que o fato é que enfraquecê-lo, eu queria só colocar essa equação dentro da dinâmica. A questão fundamental é enfraquecê-lo. Militarmente, você não o enfraquece. Militarmente, você o fortalece. Todos esses processos só o fortaleceram. Durante anos houve discussões em Gaza que tinham tinha inclusive essa metáfora terrível, não, a gente tem que entrar para cortar grama, né? Ou seja, quer impedir o desenvolvimento progressivo de forças que pudessem fazer um ataque como o que foi feito exatamente agora, há meses atrás, ou seja, mostrando toda a ineficácia do processo. Todo o erro brutal do processo. E agora, mais uma vez, um erro ainda duplo, porque agora você vai ter uma dinâmica muito mais fortalecida, né? Você não tem infraestrutura, essa infraestrutura se constrói rapidamente, o que já se mostrou milhões de vezes o caso, né? Então, insistiria, o que me parece como única solução possível é o fortalecimento da via diplomática. Ou seja, se você tivesse nesse período todo fortalecido o processo de transferência de terra na Cisjordânia, você pode ter certeza que você teria uma configuração completamente diferente. Se você tivesse mesmo respeitado a lei internacional, respeitado os processos vinculados às dinâmicas que a comunidade internacional devia estar insistindo, você teria outra situação. Então, deixa eu só tentar responder rapidamente, Cícero, a questão levantada pelo Marcelo, passar então para o segundo ponto. Eu acho o seguinte, há duas questões envolvidas aí. A primeira delas há um dado de realidade. O Estado de Israel está constituído, certo? É a pátria de toda uma população, e acho que não tem nenhuma questão, não tem nenhum sentido colocar isso em questão. Eu espero que em um horizonte ideal você possa criar alguma coisa vinculada a uma federação plurinacional, porque eu acho que o Estado-nação é uma aberração histórica que devia se desaparecer. Quer dizer, esse vínculo Estado-nação e povo, acho que é uma aberração do século XIX. Né? Então, eu espero efetivamente que isso possa se modificar paulatinamente, até porque é impossível o caso do Estado de Israel, você tem hoje cidadãos de segunda classe. Então, é impossível você admitir um Estado moderno onde esse tipo de coisa seja levado em conta. Você tem estrutura, você tem estados que são plurinacionais, você tem estados que têm, digamos, populações diversas, e você consegue encontrar um tipo de situação econômica e homogênea. Mas eu insistiria, o problema é que esse processo todo ele foi produzido dentro de uma lógica que é uma lógica de exportação de problema. Eu só pediria aos colegas que pensassem um pouco como um cidadão do mundo árabe nos anos 40. Você vê os europeus criando uma catástrofe, né? Uma operação de genocídio na Europa, né? E o que acontece? Então, vocês querem uma solução para que uma situação como essa não ocorra. O que os europeus fazem? Eles resolvem entrar no seu território e resolver o problema a partir de um território que não estava dentro do processo.
né? Então, ou seja, é claro que isso explodiria, é claro que você teria tensões, né? E essas tensões elas se acumularam por mais ou menos 30, 40 anos. Só que eu queria dizer, existe um momento onde o processo zera. O processo zera quando você tem um comprometimento efetivo das duas forças hegemônicas à época para um processo de paz, que era os acordos de Oslo. Então, acho assim, não faz sentido mais falar nada sobre nada que veio atrás. A gente vai ficar perdendo, porque um pode falar, né, sim, mas por que eu tenho que começar essa história em 1848, 1948? Por que eu não posso começar essa história em 50 depois de Cristo? Eu diria, esse tipo de regressão infinita não faz sentido nenhum, mas você tinha uma solução possível. Uma situação possível que engajava a maioria dos ambos os lados. A questão é preservar essa situação possível, lutar para que ela seja efetivada. É isso que eu diria para esse tipo de questão. Bom, só para esclarecer, eu Peraí, não só acho uma também coisa, que o Hamas... Daniel, o Cícero estava falando, acho que ele está mutado. Cícero, tá mutado o microfone. Eu estou avisando assim 5 minutos, mas dou a margem para completar o raciocínio, porque as perguntas são bastante amplas, né? Vai em frente, Daniel. Então, só para esclarecer, eu também não acho que o Hamas pode ser derrotado militarmente, né? É, não, não funcionou e nem poderia funcionar, porque é, havia repressão ao Hamas, só que havia continuidade da ocupação, né? Então, como eu disse, o Hamas ele se fortalece nesse solo envenenado pela ocupação israelense, né? Então, a saída é fortalecer a negociação, né? Fortalecer o processo de paz e, a forma mais rápida possível, fundar um Estado palestino, né? Viável, independente, como eu falei no começo, né? Mas eu também não acho... Bom, a primeira coisa, assim, se o Hamas decidisse aceitar a solução de dois Estados, eu seria completamente a favor de negociar com o Hamas, tá? Só para deixar claro. Mesmo depois do 7 de outubro, se negocia, você faz a guerra, você faz a paz com inimigos, né? Você não faz a paz com amigos, né? Então, você não escolhe quem é o líder do povo que você vai fazer a paz. Você tem que fazer a paz se tiver a disposição de fazer a paz, né? Agora, qual é a diferença que eu vejo, né, do Hamas para o caso irlandês, né? Acho que a diferença é muito clara. A Irlanda nunca desejou conquistar a Inglaterra. Ela nunca reivindicou o território inglês, né? O Hamas reivindica o território israelense. Aliás, é uma cláusula pétrea deles, né? E essa cláusula pétrea não é uma cláusula pétrea nacionalista, ela é uma cláusula pétrea religiosa, né? O que me faz duvidar bastante que um grupo fundamentalista religioso abra mão de um fundamento da sua luta, que é, né, o dever religioso de você reconquistar a terra muçulmana, né, através da jihad. Se houvesse isso, seria totalmente a favor de negociar com o Hamas. Não acredito que o Hamas, para ele deixaria de ser Hamas. Assim como eu acho que a direita israelense não vai fazer isso, porque ela deixaria de ser direita israelense, ela teria que se transformar em outra coisa. Por isso que eu falei, né? Os dois campos que querem uma convivência democrática, pacífica, eles têm os mesmos inimigos, né? Dos dois lados, que é a direita de Israel e o Hamas. A direita de Israel, por enquanto, ela pode ser vencida politicamente, né? Através de uma eleição, né? Todo mundo sabe em Israel que o governo Netanyahu está acabado. Netanyahu está acabado. Depois do 7 de outubro, né? Então, assim, num cenário otimista, o Netanyahu seria substituído por um governo de centro, o Hamas seria tirado do governo de Gaza. Eu acho que a guerra não tem que continuar, eu acho que a posição de Israel ficou indefensável, né? A guerra tem que acabar, né? O ideal seria que alguma força, ou da ONU, ou multinacional, conseguisse pacificar Gaza e colocasse lá a autoridade palestina, não fizesse eleições, né? Mas eu acho muito difícil isso acontecer também, né? Então, bom, mas para terminar, então eu acho que o Hamas, por isso que eu acho que ele, de alguma forma tem que ser combatido também militarmente.
eu acho que não tem essa comparação, e é por isso que eu não vejo ele como uma força de libertação nacional, ou como uma força de resistência. Por quê? Porque na física, a resistência é um termo neutro, certo? Se eu aperto a mesa, ela faz resistência. Mas na política, não. Né? A gente sabe que na política, a resistência ela tem uma conotação moral. Né? Ou seja, a resistência se parte da ideia de um estado de opressão, ou seja, de não liberdade, e de um estado de injustiça. E a resistência luta para acabar com esse estado e estabelecer um estado de liberdade e de justiça. Bom, a luta do Hamas é para acabar com o povo de Israel, com os judeus. Né? A Palestina livre deles é a Palestina livre de judeus. Né? Isso não seria justo, me parece, né? Me parece claro. E o Estado, o que eles buscam também não é um Estado de liberdade, é uma ditadura islamista. Né? Então, eu acho um erro você tratar o Hamas como um grupo de resistência. Ele não é resistência, a não ser que a pessoa parta do princípio de que é aceitável, de que é legítimo você eliminar a população judaica ou expulsar a população judaica ou um misto das duas coisas, que eu acho inaceitável. Né? Tanto inaceitável para os judeus quanto inaceitável para os palestinos. E essa é a complexificação, é isso que torna esse conflito complexo. Ele não é só uma guerra de libertação. Né? Ele mistura na verdade, assim, ele mistura 4 guerras, né? Como disse como escreveu um filósofo político chamado Michael Walzer, né? Um texto antigo. Né? Você tem uma guerra palestina pela libertação nacional, para criar um Estado ao lado de Israel, essa é a primeira guerra. Você tem uma guerra palestina para destruir Israel e criar um Estado islamista em toda a chamada Palestina histórica, essa é uma segunda guerra. Você tem uma guerra israelense para defender o seu território, uma guerra legítima, uma terceira guerra. E você tem uma guerra israelense para conquistar a grande Israel. Só pode ser feita pela expulsão dos palestinos, como fala abertamente a extrema-direita israelense, ou por um genocídio, né? Ou por uma combinação das duas coisas, ou limpeza étnica e genocídio. Me parece que a gente que parte do pressuposto que a eliminação de nenhum dos povos pode ser levantada, né? Esse é um absurdo, tanto a expulsão quanto o extermínio. Então, partindo desse pressuposto que os dois povos vão continuar lá, né? E que os dois povos têm direito à autodeterminação, então, assim, a questão de 1 ou 2 estados, ela deve ficar a cargo de cada um dos povos. É uma tarefa deles, né? Decidir se eles querem fazer um Estado só ou 2 estados. Nesse momento, a ideia de um Estado único parece loucura, né? Mas pode ser que no futuro não seja. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não cabe a nós de fora impor ou exigir nada nesse sentido, porque a gente tem que reconhecer o direito de autodeterminação, né? De novo, para fazer a paz em 2 estados, os povos não precisam ser inimigos. Aliás, desculpa, não precisa ser amigos. E você faz a paz com inimigos. Agora, para conviver num único estado, eles precisam ser amigos. Porque Daniel, senão, o que acontece? Bom, então eu acho que só mais um ponto. Eu tenho mais algum tempo, não? Pode concluir, Daniel. Conclui. Essa ideia de que os europeus resolveram pagar a dívida com os judeus europeus cedendo a Palestina, eu não concordo com essa ideia. Aquela região é a pátria histórica do povo judeu. Ela não é uma região, ela não é uma região indiferente para os judeus. E os judeus saíram de lá começaram a fazer imigração bem antes do Holocausto. Né? Se você vê o que o Herzl fala lá no final do século XIX, o povo judeu está em perigo na Europa. Né? E mesmo antes do Herzl já tinha imigrações de judeus etíopes para lá. Né? Então, assim, é um movimento de uma parcela da Europa, dos judeus europeus, né? Que não eram vistos como europeus e nem brancos. Né? O pensamento racial europeu, né, que gerou o nazismo e o racismo moderno, ele não classificava os judeus como brancos, como um povo branco. Né? Inclusive, o racismo contra os povos de origem colonial,
ele reage contra com o antijudaísmo multissecular e traduz em categorias raciais os preconceitos seculares contra os judeus, né? Então, assim, Só ponto que eu acho- só para então, deixar assim, claro, desculpa, não sei se é possível falar, né? Olha, Não, só pra- pode posso- falar, deixar pode claro. falar. Não, Pode só falar. para deixar claro um ponto, eu entendo tuas posições, só para eu esclarecer o que eu tentei dizer. A primeira coisa é, quando eu falei que a importância social Hamas é uma luta de libertação nacional, isso não é um julgamento. Eu digo, isso é um fato porque os palestinos agora o associam assim. Essa que é a questão. Eu entendo todas as suas colocações, inclusive acho que de fato há diferenças dentro das situações israelense-palestina e outras situações que eu levantei, não desconheço essas diferenças, mas eu queria a gente trabalhasse com esse dado concreto, ou seja, o fato hoje é que por isso que eu trouxe essas pesquisas, eu fui atrás para ver, né, como é que estava a situação. De fato, hoje, quer dizer, uma parcela enorme do povo palestino associam eles a essa luta de libertação nacional. Por isso, essa luta não vai conseguir ser resolvida do ponto de vista militar. Eu acho que ela vai ser resolvida de outra maneira. Ela vai ser resolvida você fortalecendo alternativas. Ao fortalecer a alternativa, você viabiliza a vida cotidiana das pessoas. E ao viabilizar a vida cotidiana das pessoas, a tendência é que eles vão cada vez mais abandonando essa perspectiva, porque eles estão na perspectiva de. Esse é o elemento de defesa. A autoridade palestina não conseguiu defendê-los. Esse é um pouco Eu concordo com você. Eu só acho assim, a maioria vai abandonando, mas não todos. vai ter um Você tem elemento uma parte residual. que vai continuar Sim, e vai querer sim, sabotar esse processo, sim, você como tem aconteceu razão. em Oslo. Sim, isso você tem razão. Vai ter um elemento residual. Agora, eu acho que assim, esse elemento residual ele poderia ter sido resolvido de outra maneira. Vai ter esse núcleo que se radicalizou e não vai sair dessa situação. E que vai fazer atentados. E que vai ter atentados. Mas eu diria, aí vem uma questão interessante. O que é segurança? A gente não vai entrar numa situação histórica onde você já não vai ter mais atentado terrorista, né? Isso é um elemento constituinte da nossa. Porque você tem grupos radicalizados. O que você pode fazer? Você retira a força deles, né? E você faz como que a gente sempre fez. Quer dizer, você não transforma um atentado numa paralisia nacional, né? Porque é um pouco como fez, sei lá, o David Cameron, num dado momento, saiu um sujeito com uma faca na mão, gritando Alá Akbar, e 3 horas depois ele estava no parlamento, dizendo: nós vamos vencer essa guerra. Quer dizer, eu insisto nisso porque mudou-se um paradigma. Qualquer situação de tensão nesse sentido se torna uma paralisia nacional. Aí é impossível qualquer governo. Agora, eu acho que é completamente possível chegar numa situação completamente residual disso. E que pode ser gerenciada do ponto de vista não militar, policial, de outra natureza. E só uma outra coisa, sobre a questão que você levantou bem, eu acho. Quer dizer, há uma diferença sobre a questão da ocupação da Palestina pelas imigrações judaicas, porque aquilo era visto como sua terra originária e tal. Eu acho, esse é o tipo de questão. Quer dizer, eu acho que o que eu quis fazer foi simplesmente falar do ponto de vista das populações árabes, né? Como isso era visto do ponto de vista. Eu acho importante a gente fazer esse descentramento, até para poder entender que não é uma briga irracional de um contra outro. Quer dizer, você tem racionalidades que são conflitantes, mas elas têm seus direitos, né? Do ponto de vista das populações árabes, era uma coisa meio assim. Eu lembro, porque eu lembro de árabes falando isso para mim. Pô, foram os alemães que arrumaram esse problema, por que vocês não pegaram o território da Alemanha por que não obrigaram os alemães a pegar um parte do seu território e criar um estado israelense? Eu ouvi isso, né? Então, ou seja, isso não é irracional, é compreensível, né? Como também é compreensível o outro lado. Então, acho que é importante colocar as coisas nesses termos para tirar esse foco de que, não, existe uma violência inata. Não, não tem violência inata nenhuma. O processo foi o pior processo de descolonização possível. E essas são as consequências. Quer dizer, mais do que um povo colonizador, não, é uma lógica colonial que foi, porque era uma ocupação colonial da Inglaterra, era um tipo de intervenção que acaba para os árabes vindo do Ocidente, como sempre, né? Só que eu insistiria, o fato é que a gente conseguiu abrir um outro tempo histórico, né? Onde essas questões elas poderiam ser deixadas para trás, né? E a gente poderia falar, não, agora existe na mesa existe uma solução possível.
né? E essa solução tem, eu acho que ela tem que ser defendida. Então, acho que o saldo dessa, só terminando, o saldo dessa conflito tem que ser todos os atores que efetivamente querem uma solução que cobrem os seus governos, que cobrem a opinião pública internacional, falando, não, há uma solução possível e ela precisa ser feita agora. Ok. Olha só, nós temos um teto previsto para as 13 horas, ainda nós temos quase uma hora de debate. Eu ia continuar as questões prévias que foram elaboradas pelos editores. A minha questão eu já considero meio superada na própria discussão, então eu vou passar para os editores. O primeiro que depois que eu elaborei a questão, que deixou lá uma pergunta escrita, foi o Tamis. Então, eu vou passar para o Tamis e depois para os demais que quiserem levantar questões. Cícero, eu acho que todos os leitores da Rosa que acompanharam esse debate vão aprender muito, não só com o conteúdo do que vocês estão trazendo, mas com a maneira muito racional e engajada de se relacionar com o argumento um do outro. E isso, a forma do debate está sendo um ganho para todo mundo também. Ouvindo vocês agora, essa nem é uma pergunta, é só um comentário, na verdade. Eu acho que está sempre muito presente nessa discussão do conflito entre Israel e Palestina, a questão do direito à autodefesa e a existência de um povo, né? E diversas teorias do direito internacional postulam que a autodefesa é, de fato, um dos primeiros princípios para legitimar a atuação de um Estado contra o outro, certo? Uma das metáforas mais usadas nessas teorias é a do fogo na casa do vizinho. Em princípio, nenhuma pessoa pode invadir a casa de outro. Nenhum Estado pode invadir outro. Mas, se o fogo de outra casa ameaçar tomar a sua, é legítimo invadi-la para apagar o incêndio. Certo? É esse o princípio que Israel evoca para atacar Gaza neste momento, né? A Palestina nesse momento. E o debate de vocês coloca um pouco essa questão sobre a mesa, porque afinal é válido Tel Aviv invocar esse princípio? Em que medida Israel não colocou, afinal, fogo na casa que está invadindo? Acho que a questão que vocês estão discutindo é um pouco isso. E há duas maneiras de encaminhar essa resposta. Em que medida Israel não colocou fogo na casa que está invadindo? Uma é atribuir o problema de colocar o fogo a governos de direita extremistas de Israel, como Netanyahu, na década de 90 para cá. Outra maneira é ver a própria criação do Estado de Israel dentro de uma lógica colonial, de ocupação de terras de outro povo, como uma componente incendiária na região, né? E aí vem, então assim, acho que são duas maneiras muito diferentes de encaminhar o problema. Se você atribui o problema à decisão de atores individuais, ou se você vê o problema como constitutivo de uma dinâmica maior no qual ele se inscreve. E a questão que eu queria colocar é a seguinte: sempre que eu vejo as pessoas partirem para uma crítica mais intrínseca ao modo como o Estado de Israel foi criado e organizado na região, essas pessoas são logo rotuladas de racistas. Ou seja, há uma certa blindagem na parte da articulação do que se pode dizer e não se pode enunciar, o que se pode articular e não se pode articular nos espaços públicos hoje em dia. A gente vê isso na posição de diversos conselhos universitários dentro dos Estados Unidos, que impedem a discussão e a crítica ao Estado de Israel, se ela sobretudo se ela for colocada em níveis mais abstratos e mais categóricos em relação ao modo como o Estado de Israel se articulou, né?
Então, eu queria ouvir vocês um pouco agora sobre isso, não sobre as relações de poder dentro de Israel, mas as relações de poder estabelecidas fora da região, que de alguma maneira determinam o que pode ser dito e o que não pode ser dito no espaço público, certo? É, Afinal, podemos dizer que as ações e a configuração do Estado de Israel, do modo como se deu historicamente, né, podem ser consideradas ações de um Estado colonial racista? Ou chamar Israel de um Estado colonial e racista é um ato inerentemente racista também, né? Considerando-se o tipo de crítica e de controle às críticas a Israel que hoje em dia se faz dentro de muitas instituições, inclusive aqui no Brasil, onde a gente viu professores de escolas privadas serem demitidos ao enunciar posições desse tipo. Eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso, se possível. Ok. Vladimir, você quer Sim, comentar? estou só pegando aqui um texto, mas... Bem, primeiro, obrigado, Thames, pela questão. Acho que são questões bastante importantes. Eu tenderia a dizer rapidamente pelo menos duas coisas. Primeiro, sobre a questão do direito de autodefesa, eu acho que esse modelo de aplicação que você descreveu, ou seja, não só uma autodefesa relacionada a perigos que possam estar no meu território, mas em territórios que me cercam, né? Você utilizou inclusive a metáfora de, bem, mas se pegar fogo na casa de um outro, ela vai chegar em mim em algum momento. Se a gente aceitasse a racionalidade desse tipo de posição, não teria nenhuma razão de criticar a Rússia do Putin, por exemplo. Nenhuma. Porque foi o que ele fez, né? Esse é o argumento. A Ucrânia, ela é a casa que está pegando fogo e está do meu lado. Eles vão colocar mísseis contra mim, né? Então eu tenho o direito de invadir como elemento de segurança nacional. Eu acho a racionalidade desse princípio é completamente indefensável, né? Por aí. Porque isso quebra qualquer possibilidade, em última instância, de respeito à integridade territorial dos seus vizinhos, né? Por outro lado, eu acho que aplicar o direito de defesa nesse caso é complexo. Por quê? Porque, afinal de contas, você está recebendo reações de um território que você ocupou, né? Então, isso eu já tinha falado já há pelo menos uma década e meia atrás, numa das múltiplas excursões a Gaza. Quer dizer, não digo que eu acho, e ainda colocaria um elemento a mais, né? Porque eu lembro do Daniel Barenboim fazendo essa colocação, que é uma pessoa absolutamente impressionante, né? Falando, olha, mas a questão importante é saber, mas isso é uma maneira de se defender? Você jogar toda a população desse território contra você da maneira mais agressiva possível. Você criar uma situação insustentável, moralmente absolutamente deplorável, certo? Você criar uma dinâmica genocidária, né? Quer dizer, porque as colocações que foram feitas nesse sentido, elas são bastante evidentes. Vamos deslocar populações, não vamos fazer distinção de civil e militar, todo alvo é um alvo possível, porque todo alvo é um escudo, no final das contas, utilizando um tipo de argumento que a gente vê em todas as guerras coloniais, falando que, bem, os alvos civis são escudos, né? Então, isso é uma maneira de se defender do quê? E contra quem? Ao contrário, eu diria, é uma maneira de você aprofundar o problema. Não tem nenhuma racionalidade, mesmo do ponto de vista da defesa, né? Então, eu insistiria, primeiro elemento, acho que seria importante colocar as coisas nesses termos, né? Ou seja, é quase como aquele tipo de paradoxo. Não só eu acho que utilizar o argumento da defesa é ruim, que é como se porque você está dentro, sim, de uma situação colonial, pelo menos nesse caso, você tem invadido um território que não é seu, assim, as coisas devem ser colocadas, a meu ver, nesse sentido. E segundo, mesmo dentro da lógica, é inoperante, é completamente inoperante. Não faz sentido algum tentar se defender dessa forma, a não ser se você quer, e acho que aí tem uma colocação, eu lembro de uma socióloga israelense que colocou isso muito bem em um texto muito bom, chamada Eva Iluz, falou, se você quiser militarizar a sua sociedade, aí você faz isso. Que eu acho que é o que, no fundo, esse é o elemento. Você vai naturalizando uma lógica militar no interior da sua sociedade, né? Fazendo com que você, em última instância, vá preparando a sociedade para uma guerra sem fim. E eu diria essa figura da guerra sem fim, ela vai se impondo paulatinamente. Eu não sou o primeiro a dizer isso. Ela vai se impondo como modelo de governo para várias situações. Talvez a gente esteja vendo uma situação de aceleração dessa dinâmica, onde casos como esse vão nos levar a acelerar essa dinâmica de que globalmente a gente vai entrando numa lógica de guerra sem fim. Porque a gente percebe, não tem solução dentro dessa dinâmica. A solução é impossível.
Agora, sobre o segundo elemento da tua questão, se é possível descrever o Estado de Israel como Estado colonial e racista, eu diria, para além do fato de que você tem uma multiplicidade de projetos de nação quando o Estado aparece, né? Algumas mais inclusivas, outras menos inclusivas, o fato é que esta guinada atual, para mim isso é muito claro. Quer dizer, nessa guinada atual, você tem se não me engano, o Daniel pode me corrigir se estiver errado, foi 2014, 2015, não. Eu estava tentando encontrar a data exatamente agora, que foram as leis que foram aplicadas, que você vai estabelecendo, de fato, uma separação racial dentro mesmo do Estado israelense, tirando um elemento, que era o elemento que lhe era constituinte já um determinado tempo, você permitir que as minorias elas tivessem lugares muito claros dentro da dinâmica de política. Isso é cada vez mais fechado, isso é cada vez mais impossível. Certo? E no que diz isso, eu tinha um amigo que dizia mais ou menos o seguinte, era um ativista de Tel Aviv. O Estado israelense é democrático para os israelenses, semidemocrático para os árabes que vivem em Israel e colonial para os palestinos. Né? E eu acho que, nesse caso, eu efetivamente não conheço dinâmica colonial mais clara, né? Que é impedimento de você circular no seu território, de você estar todo momento lembrando que o seu território ele pode ser modificado ao bel e prazer, quer dizer, mesmo as áreas que você estabeleceu como áreas de ocupação palestina na Cisjordânia, num dado momento essas áreas elas mudam, né? Você vai tendo, não, essa escola foi levantada numa área que não poderia, a escola é derrubada, certo? Você tem a todo momento esse tipo de perda radical de autoctonia. E a situação colonial ela é caracterizada por isso, pela perda da autoctonia. Esse é o elemento que lhe caracteriza, né? Porque a perda da autoctonia significa uma perda brutal da sua possibilidade de efetivação social da tua liberdade, né? Bem, ou você obediente aí. Não, ok. Daniel? Obrigado, doutor Admir. A questão da direito de defesa, né? Eu acho, eu não sei se, do ponto de vista do direito internacional, eu não conheço essa área, né? Nenhum país do Conselho de Segurança levantou a questão de que Israel não teria direito de defender, né? Então, eu acho, assim, pelo que eu conheço da política da região e de Israel, né? Seria muito difícil imaginar que Israel não respondesse militarmente ao massacre de 7 de outubro, né? Por que isso? Porque, assim, ele perderia um dos pilares, né, da compreensão israelense de autodefesa, é a capacidade de dissuasão, né? Se não houvesse nenhum tipo de resposta, aconteceria o seguinte, provavelmente aconteceria um outro ataque. Primeiro, os reféns ficariam, o Hamas ficaria com lá mais de 200 reféns, um poder total sobre eles. Segundo, poderia ter um outro ataque que fosse o Hamas junto com o Hezbollah, seria muito pior, né? E então, assim, o problema, a meu ver, é que se chegou em Israel à conclusão de que se deveria fazer a guerra e, no final da guerra, acertar as contas com o governo Netanyahu. E esse foi o grande erro, né? Teria que primeiro acertar as contas com Netanyahu, derrubar o governo, e ter um governo que, se fosse fazer a guerra, procurasse usar todas as medidas para proteger os civis palestinos, né? Uma das medidas possíveis seria você oferecer refúgio, né, para quem quisesse sair, né? Tanto dentro de Israel poderia vir oferecer para mulheres e crianças, por exemplo, enquanto a guerra não termina, quanto talvez no Egito, né? Aí teria que haver um compromisso, né, do governo israelense de permitir que todos voltassem após a guerra, né? E porque assim a gente na guerra da Ucrânia, por exemplo, teve 8 milhões de refugiados. A maioria mulheres e crianças, eles tiveram para onde fugir. Na Guerra Civil Síria, também 8 milhões. Você vê no Sudão, tem 4 milhões. Os palestinos estão trancados, né? Eles não têm para onde sair. Então, assim, se houvesse esse cuidado, de fato, sério, né, de proteger os civis palestinos, eu acho que a guerra poderia ter uma justificativa e, removendo o Hamas do poder, poderia abrir uma janela aí para retomar a questão da paz, né? Porque se você tiraria o foco de Gaza,
uma Gaza pacificada, sem bloqueio, né? Ela colocaria todo o foco político na Cisjordânia, que é onde justamente a direita israelense não quer que o foco vá, né? E com um governo, vamos dizer, centrista, poderia se retomar aí o processo de paz, né? Com o Hamas enfraquecido. Hamas, claro, está na Cisjordânia também, né? Mas estaria enfraquecido, aí se você retoma o processo de paz com força, aí, como o Vladimir falou, ele se enfraquece, né? Mas não foi feito isso. Infelizmente, o grande erro, na minha opinião, foi fazer a guerra, em vez de apertar as contas com o governo, derrubar o governo e depois ver como faria uma guerra para tirar o Hamas do poder em Gaza, se fez o contrário, né? E aí teve esse desastre que a gente está vendo, que tem que acabar imediatamente, né? Então, essa como eu vejo essa questão da defesa, né? Com relação à questão colonial, né? Veja, eu acho que você dizer que... eu não concordo que o movimento sionista foi um movimento colonialista, tá? Eu não concordo. Mas você pode dizer isso, eu acho que é uma coisa que tá em discussão, né? Qual é o problema? Você passar dessa ideia para uma defesa da destruição de Israel. É que Israel não tem... que os judeus israelenses não têm direito à autodeterminação e eles, querendo ou não, eles vão ter que aceitar uma imposição de um Estado único, né? Eu acho que aí essa passagem é ilegítima, né? Por exemplo, a gente no Brasil, por exemplo, a gente vive num país que é o resultado de um processo colonial violentíssimo, né? A dizimação da população autóctone, né? A importação de forma através do sequestro, depois escravização dos negros, né? E assim, o fim da colônia não redimiu nem os índios e nem os negros, né? A gente sabe como o Estado brasileiro trata os negros e os índios, né? A gente está aí com uma denúncia de genocídio contra o governo Bolsonaro, por exemplo, né? Agora, ninguém diz que o Brasil não tem direito de existir, tá certo? Ninguém diz que o Brasil é uma vergonha para a humanidade, ele deveria ser extinto, como falou uma líder do PT, né? Ou como fala boa parte da esquerda, né? Que você tem que... ou seja, a gente está numa situação, né, que meio que o caso judeu virou uma espécie de bode expiatório, né? A gente vê pessoas brancas no Brasil, nos Estados Unidos também, né, defendendo a destruição de Israel, apoiando o Hamas por conta do pecado original, de fato, de ser um colonialismo, etc., né? Então, assim, eu acho que esse ponto, acho que a discussão se o sionismo é colonialismo é uma discussão válida. A minha tese é que não é, tá certo? Acho que não se sustenta a tese que é. Mas quando se passa dessa tese para uma tese de deslegitimação do país, da proposta de uma destruição violenta, aí é uma tese legítima, né? Eu diria que tem um componente antissemita, sim, né? Agora, com relação ao conteúdo, né? Veja, o movimento sionista, ele não chegou na... Bom, vamos tentar entender o que é Palestina histórica, tá? O nome Palestina foi inventado pelos romanos nos anos 135, quando eles destruíram o último baluarte de resistência judaica na Judéia, que é em Massada, né? E deram esse nome Palestina. A partir daí, virou uma referência geográfica, porque o povo filisteu não habitava mais a região, né? Então, assim, foi passando, foi vamos assim, de mão em mão, né? De poder em poder, até antes da Primeira Guerra Mundial, estava em poder do Império Turco, né? Que se esfacelou. Palestina, e depois virou um mandato britânico, né? Concedido pela Liga das Nações, etc. Dentro daquela lógica colonial que os ingleses e franceses dividiram ali o Oriente Médio. Agora, a Palestina não era um Estado-nação, era uma região geográfica. Os judeus que moravam lá há séculos eram judeus palestinos, né? Eram tão palestinos quanto os árabes. E o movimento sionista, ele não chegou expulsando, não chegou expropriando terra, né? Ele chegou comprando terra para os judeus trabalharem, certo? Então, se você comparar com o Brasil, por exemplo, o Brasil é muito menos legítimo do que o movimento sionista, né? E como eu já falei, é um movimento de pessoas que estavam sendo perseguidas, que viriam a sofrer um extermínio, né? Como a gente sabe que aconteceu, né? E, inclusive, o extermínio teve a dimensão que teve, porque não tinha para onde fugir,
né? Essa ideia de que o antissemitismo é um fenômeno europeu, mas é completamente falsa, né? Os judeus não tinham para onde ir, né? No Brasil, por exemplo, o Getúlio Vargas tinha cotas extremamente restritas para a imigração judaica. Nos Estados Unidos também. Ou seja, não tinha para onde ir. Por quê? Por conta do antissemitismo, né? Um dos poucos lugares que os judeus podiam fugir era a Palestina britânica, né? E depois da revolta árabe, que durou 3 anos, 36, 39, a Inglaterra se desengaja do apoio ao sionismo e tranca também a Palestina para os judeus, né? E aí só vai ter... os judeus vão conseguir voltar, os refugiados, os sobreviventes do Holocausto conseguem voltar a duras penas, enfrentando ainda a oposição inglesa. Então, assim, eu não vejo o processo, eu vejo como um movimento nacional, muito sui generis. Por quê? Porque o povo é um povo que estava disperso, resolve, por condições extremamente difíceis, né, violentas, resolve empreender um projeto de retorno. Não era... Tudo bem? Já deu tempo? Já Tá. deu, Daniel. Sim. Ok. Nós temos ainda 30 minutos, então os outros colegas Eu tinha 1 hora e editores... meia, Cícero. Você tem que... Eu consigo pegar mais uns 10 minutos, mais até o... você está... eu não sabia. Eu pensei que a É. gente podia ir até as 13. Cícero, uma proposta assim, de encaminhamento. A gente podia pegar uma ou duas perguntas dos editores, fazer de uma vez e Um pedir uma bloco. consideração de 5 minutos para cada um. Isso. Que tal? Isso, tá bom. Ok. Certo? Então vamos fazer E em pedir bloco? que os editores sejam breves nas suas Isso. formulações para que o Daniel e o Vladimir tenham Ok. mais tempo. Tá o Arthur, Eu tá a posso- Marina, tá o... Tá, o Eu Arthur, acho que, você posso quer... fazer, eu acho que o então? Arthur e a Marina. Arthur e Marina. Não sei se o Walter. Então, eu estava ouvindo, né, Vladimir e Daniel, eu percebo que os dois vão nesse sentido. Existe uma mistura de terrorismo com luta de libertação nacional. E eu acho que é aí que está o grande problema, né? Porque o texto que o Daniel escreveu, que foi um texto que saiu na Rosa e que foi muito comentado, e acho que foi o texto que suscitou a discussão com o Vladimir, inclusive, é um texto que ele critica a ideia ou a tese de uma parte da esquerda que vale a pena abraçar o terrorismo, o Hamas, de uma forma assim, por inteiro, porque isso seria também um movimento de libertação nacional, e não haveria libertação sem violência, algum grau de violência, né? E aí, no texto, o Daniel faz uma crítica que ele já tem feito em outros textos também há alguns anos, de que existe uma espécie de deslizamento conceitual, deslocamento é a palavra que ele usa, conceitual, entre algumas ideias que seriam de anti-imperialismo. Então, você tem uma esquerda anti-imperialista, mas que desloca para uma crítica ao sionismo. Então, um elemento desse anti-imperialismo seria o anti-sionismo. E aí o Daniel, no título, inclusive, do texto, ele fala que a crítica ao suposto genocídio que o Estado de Israel promove seria um elemento desse anti-imperialismo e anti-sionismo. Ele não concorda com o uso dessa palavra, né, genocídio. Então, minha primeira questão era essa, assim, se há uma validade em usar esse conceito de genocídio para se falar do que o Estado de Israel tem feito, né? E aí também o Daniel comenta de um deslocamento que ele enxerga do antisionismo em direção ao antissemitismo, ou a ideia de que o antisionismo incorpora vários conceitos que são antissemitas. Aí eu vou só ler um trechinho aqui do texto do Daniel, uma frase mesmo que ele diz, ó: há tempo venho alertando para o fato de que há um deslocamento de todos os significantes do antissemitismo clássico para o antisionismo. Aí ele cita alguns deles, né, de superpoder, conspiração, provocação de guerra, etc. Então, eu queria ouvir mais dos dois, se de fato esses deslocamentos existem, principalmente dentro da esquerda, que eu acho que essa é a crítica que o Daniel está fazendo, e se essa palavra genocídio ela é correta, né, para descrever o que tem se passado nessas incursões de Israel. Ok, obrigado, Arthur. Marina, só para já emendar, porque aí vocês dois... Legal, vou emendar, que acho que a pergunta tem a ver também, porque também é sobre discurso, acho que emendando um pouco na pergunta do Arthur e na do Tamis, né? Porque eu acho que assim, nesse debate ficou claro que dependendo de onde você, para onde você leva, né, as datas, onde você começa a medir a violência,
né? E o conflito, se é na Roma Antiga, se é em 47, se é na década de 60, muda as perspectivas. Então, eu acho que a pergunta tem a ver assim com o que se diz, quando se diz, né? E quem diz. Em 2003, 20 anos atrás, o Said, pensando sobre o futuro da possibilidade, né, da paz no Oriente Médio, disse o seguinte: o problema é que os atores internacionais, quando eles dizem e buscam a paz, eles não é exatamente sobre paz, mas sobre a pacificação da Palestina e dos palestinos. Então, é esperar que os palestinos, sabe, se comportem de uma certa maneira e não usem a violência e aceitem de alguma maneira uma ocupação. Então, eu trago essa questão porque, tipo assim, você olha para 20 anos, né? O que aconteceu nesses últimos 20 anos? Tem uma das questões que eu acho que é muito importante vendo assim do contexto que eu tô, que é na academia americana, existe uma guinada de opinião muito grande aqui, né? A gente nunca viu nos Estados Unidos a esquerda, por exemplo, se posicionar. O Daniel mencionou muito a questão da esquerda anti-imperialista e tal. Isso nos Estados Unidos, né? Assim, é muito residual, por assim dizer. Agora, a opinião pública nunca se posicionou, ou quando se posicionou, sempre foi muito pró-Israel, né? Inclusive, quando o Vladimir falava sobre a questão dos fóruns internacionais e das possibilidades de a gente cobrar dos atores internacionais o debate e a intervenção nesse lugar, os Estados Unidos, por exemplo, têm poder de veto e vetou todas as possibilidades, né, de negociação nesse lugar. Mas o que eu queria trazer, eu acho que assim, o que eu vejo aqui, a gente vê isso de maneira diferente no Brasil ou de maneira diferente na França, é como as pessoas têm se manifestado diferente, como muda a opinião pública. Você tem muita gente participando do conflito e chamando atenção para a questão da violência né, perpetrada por Israel, que é uma coisa que não se via antes, mas também, ao mesmo tempo, você vê, quando essas pessoas dizem essas coisas, tem muita cerceação dessa liberdade e existe uma espécie de retaliação. Então, a gente viu aqui, por exemplo, várias pessoas que perderam emprego porque se manifestaram. Você viu, por exemplo, agora, o que acabou de acontecer essa semana, as presidentas das universidades, né, de universidades importantes, que no caso da Universidade da Pensilvânia, a presidente da universidade, porque tinha apoiado em setembro uma discussão, uma conferência sobre a Palestina, sobre a questão da literatura, já estava assim, sofrendo pressão e acabou sendo, enfim, tendo que renunciar, porque foi acusada de estar promovendo um discurso antissemita e abrindo espaço para o antissemitismo. E aí, voltando um pouco para a pergunta do Arthur, como essas coisas falam. Então, eu queria saber, assim, um pouco, convidar vocês a falar sobre a questão desses espaços de fala, né? Inclusive da diferença, né? Da disparidade entre quem representa qual ponto de vista e até onde, né? E o que as pessoas podem falar. É isso. Então, vou tentar Obrigado, também, Marina. Vladimir? vou tentar também ser mais organizado possível. Primeiro, só lembrando uma questão anterior do Tamis, que eu estava procurando a referência, na verdade, é a Lei Básica do Estado-nação de 2018, que é a lei que afirma que o direito ao exercício da autodeterminação nacional do Estado de Israel é exclusivo do povo judeu. Então, acho que a partir daí é muito difícil, acho que é muito claro que o Estado israelense entrou numa lógica racista, e acho que tem que ser nomeado enquanto tal, né? E no meu caso, eu acho que isso é do caso de vários outros, não se trata de falar que existe um defeito de origem ou qualquer coisa dessa natureza. Se for falar sobre defeitos de origem, posso até concordar com o Daniel, não tem Estado que passe da prova inicial. Não é essa a questão. A questão é qual é a estrutura institucional atual em funcionamento nos Estados. E a estrutura institucional atual em funcionamento do Estado israelense, ela é racista, e ela aplica-se de forma colonial para os territórios ocupados. Então, acho que essa é uma questão importante, porque se há uma pressão nesse sentido, se há uma mobilização internacional nesse sentido, então fica cada vez mais difícil a essas instituições repetirem aquilo que elas estão a fazer, né? E você obriga, você pode pressionar para mudanças institucionais que permitam, entre outras coisas, que inclusive que setores democráticos da sociedade israelense consigam ter mais espaço, né? Porque eu acho que há uma amálgama também que está sendo criado, que é mais ou menos o seguinte,
isso pode ocorrer em alguns casos. Eu vi isso ocorrer e acho também detestável. Mas conheço também vários outros casos onde isso não ocorre, que é você passar das críticas ao Estado de Israel a uma crítica mais geral sobre a sua existência. Isso de fato ocorre, isso acho que tem que ser combatido, mas assim, eu diria muito claramente, existe uma posição que consiste em dizer nós estamos presenciando um uso parcial dos direitos humanos, né? Ou seja, é como se em Gaza tudo se suspendesse. Gaza é a suspensão geral do nosso discurso sobre justiça e sobre direitos humanos. Isso não pode ocorrer em hipótese alguma. Ou seja, há uma obrigação de pensar após Gaza. A gente viu o processo de destruição. Eu fui um dos que escrevi. Olha, tecnicamente o que está acontecendo é um genocídio, sim. Tecnicamente. Se você admitir que genocídio é aquilo, é retirar de populações a sua partilha, o seu pertencimento ao gênus, então não se trata de uma questão de números. Não é que a partir de 50 mil vira genocídio, a partir de 100 mil vira genocídio. É uma questão de como é feito. De como é feito. Uma violência que consiste no apagamento, no impedimento da circulação das imagens, certo? No impedimento da sensibilização. E um tipo de morte que é uma morte que não conta, como a gente viu. A gente viu na imprensa internacional, em situações, eu diria, não consigo encontrar outra palavra, aberrantes, né? Onde eu vi na imprensa internacional colocações do tipo, não, mas é importante entender que, afinal de contas, é um efeito colateral. E, mais uma vez, colocando o discurso torpe, que é o discurso do escudo humano. Porque, veja, mesmo se fosse o escudo humano, ou como a população civil está sendo utilizada pelo Hamas, isso não te dá direito algum de agir como se você estivesse dentro de um trator a arrebentar com tudo. Isso não legitima nada, absolutamente nada. Certo? O problema é que a gente cria uma situação que não é só dos israelenses, é uma situação que se generaliza. Quando você afirma que você tem direito à defesa, significa mais ou menos o seguinte: eu posso tudo. Eu posso tudo, absolutamente tudo. Né? E esse é o elemento que eu acho que faz com que muitas pessoas se sintam indignadas dentro dessa situação. Principalmente, volto a insistir, pessoas que têm comprometimento, que acreditam efetivamente que não se trata de redesenhar territorialidades alguma, né, nessa altura do campeonato, certo? Que não faz o menor sentido em colocar as questões nesses termos. Trata-se de fazer com que as territorialidades sejam reconhecidas enquanto tais. Né? Então, ou seja, o Estado de Israel está estabelecido, ponto final. Certo? Agora, o Estado palestino não está estabelecido e não consegue se estabelecer. E ele é visto como a impossibilidade do seu estabelecimento é visto como uma condição para a segurança de outro Estado, criando já um tipo de situação que imagine se isso se generaliza. É uma situação completamente inaceitável, eu diria, dentro desse contexto. Então, eu insistiria, e mais um elemento, eu acho importante insistir nesses tipos de colocação ligadas à estrutura institucional do presente, para não cair num elemento que é um elemento que vira e mexe, entra dentro desse debate, que é uma espécie de hiperhistoricismo. Você começa a falar, o negócio é muito complexo, começou lá sabe, quando Davi deu uma pedrada no Golias, entendeu? Então foi lá, e aí daí até lá é um acréscimo de ódios de ambas as partes e mutualidades, todo esse tipo de... Aí entra uma psicologicização absurda de todo esse tipo de conflito, sendo que não, o problema do conflito é outro, é que ele é, no fundo, muito simples. Você tem uma lei internacional, a lei internacional tem que ser reconhecida, ela tem que ser respeitada, e se ela não é respeitada por um Estado, os outros Estados têm que pressionar o Estado a respeitá-la. É ponto final. Entendeu? Porque senão a gente vai chegar dentro da situação da qual nós estamos. Isso cria um déficit de respeitabilidade. Isso explica por que entre as populações árabes elas vão se vendo como populações exatamente, vem como grande inimigo o Ocidente. Mas não é porque elas têm um choque de civilização, porque simplesmente elas percebem que o que o Ocidente propõe para elas nunca é real. Nunca é real. E o Ocidente só entra efetivamente para instabilizar a sua região. Né? Então, ou seja, como se as promessas de democracia nunca se realizam efetivamente. As promessas de respeito à integridade pessoal nunca se realizam efetivamente quando é questão de certas populações. Então, acho que eu partiria um pouco desse ponto, insistindo no seguinte aspecto. Acho que esse debate ele deixa um saldo muito interessante, que ele mostra todo o campo de convergência que é possível quando você vem de perspectivas diferentes, mas entende concretamente que há uma paz que deve ser defendida. Né? E essa paz deve ser defendida, ela passa pelo respeito da integridade territorial das populações envolvidas.
né? Então, acho assim, mais uma vez, acho que isso deixa um saldo muito interessante. Você está vendo como é possível a gente fazer discussões nesse sentido, mesmo admitindo que tem posições divergentes em relação a certos aspectos, certo? Mas isso cria uma grande maioria, isso é possível, você criar uma grande maioria que tenha força de pressão para dizer isso nunca mais vai acontecer, Gaza nunca mais vai acontecer, sabe? O que aconteceu em outubro também nunca mais vai acontecer. Bem, isso nunca mais vai acontecer por quê? Porque você tem populações engajadas para que uma situação como essa se efetive da maneira mais justa possível. Agora, eu terminarei minha fala dizendo o seguinte: eu duvido que os governos internacionais atuais estejam efetivamente interessados em uma solução para aquela região. E eu tenho razões para duvidar disso. Eu duvido que o governo norte-americano, que os governos dos países europeus estejam efetivamente vinculados a um tipo de solução. Porque por uma série de razões. A primeira delas é porque esses países se tornaram países ingovernáveis. Não é possível mais governar esses países por uma série de questões vinculadas aos desdobramentos das nossas sociedades capitalistas, né? Você pega um país como a França, onde você passa lei a respeito de aposentadoria por decreto-lei, quebrando qualquer lógica mínima da democracia liberal. Isso demonstra o quê? Esses países precisam, sim, de uma situação de instabilidade contínua para conseguir sustentar seus governos. E eles sabem muito bem que essa situação do conflito Israel-Palestina é uma situação que ela é uma situação local para eles. Porque você tem massas de populações árabes nas grandes cidades europeias, sabe? Você tem grandes comunidades judaicas nas grandes cidades europeias, então você vai ter sempre um ato de uma ação direta, coisa dessa natureza, se você instabiliza a região. E aí é ótimo para eles, porque você acha uma maneira de governar o que não dá mais para ser governado. Então, eu duvido muito do comprometimento efetivo desses governos a um tipo de solução possível. Por isso que eu achei importante a mobilização das populações nesse sentido. As grandes manifestações, mesmo que foram manifestações, percebem, muitas foram feitas de maneiras heróicas, porque eram contrárias a legislações que foram aprovadas, impedindo, por exemplo, manifestações pró-palestinas. Uma coisa que eu não consigo imaginar dentro de uma democracia liberal. É completamente inimaginável. Com o argumento de uma prevenção de possibilidade de distúrbio. Como assim prevenção de distúrbio? Isso não tem, do ponto de vista legal, não tem nenhum fundamento, né? Então, eu diria, a gente tem uma situação, acho que permite a criação de um outro tipo de aliança. Era isso. Obrigado, Vladimir. Daniel? Essa fala para concluir, é isso? É uma fala... exatamente. Tá, Eu dei, acho que é eu dei ao Vladimir 10 minutos para pegar as tá. duas perguntas e concluir, você Eu acho também. que a gente entrou em questões aí complicadas que acho que demandariam aí um outro debate, né? Então eu vou tentar ser o mais sintético possível, né? Bom, Israel, eu não concordo que seja um genocídio que está acontecendo, mas eu acho que existe o risco, sim, de genocídio, né? Qualquer Estado pode cometer genocídio, obviamente o Estado de Israel também pode, né? E mais que isso, você tem no governo de Israel pessoas que são fascistas, cujos partidos falam morte aos árabes e tal, né? Então, assim, é um sinal de alerta gravíssimo, né? Então, a gente sabe que os genocídios eles não começam com esquadrões de extermínio, nem com campos de concentração e extermínio, começam com palavras, né? E as palavras que estão sendo ditas no governo israelense são gravíssimas, não tem como diminuir isso. Dito isso, não me parece que a ação extremamente violenta está crivado de crimes de guerra, tá? Não me parece que seja mas não me parece que seja uma ação de extermínio, tá? Acho que bom, o Vladimir colocou um outro conceito de extermínio, né? Que seria bom, eu entendo assim, se for pegar esse conceito, me parece muito mais qualquer dominação, qualquer opressão nacional, então, de certa forma, vai incluir isso que o Vladimir está falando, né? Agora, podemos discutir isso, mudar o conceito de genocídio, acho que tudo está em discussão, mas esse não é o conceito do direito internacional, né? O direito internacional fala em extermínio físico, em eliminação da população, né? Ele surgiu quando esses crimes foram cometidos na Segunda Guerra, né? A gente sabe. Então, precisa ver a intencionalidade de extermínio e a prática sistemática de extermínio, né? Me parece que essas duas condições precisam estar presentes.
Tem surgido argumentações de que o número não é importante, basta ter intenção e a prática de crimes de guerra, que já é, então, um genocídio. Eu acho que isso diluiria muito a ideia de genocídio, né? Então, a gente teria genocídios acontecendo o tempo todo, em toda parte do mundo, né? Isso transformaria o massacre de 7 de outubro, por exemplo, num genocídio. Foram mais de 900 civis massacrados, na pior, inclusive agindo como os quadrões do Hamas, agindo como grupos de extermínio, entravam de casa em casa, matavam todo mundo, torturavam pais na frente de filhos e vice-versa, coisas horrendas, tá? E com a intenção de extermínio, né? Falaram antes, está no programa deles, né? Está na prática deles, então eles falaram depois, a gente vai fazer até aniquilar Israel, né? Então você tem a intenção clara e você tem a prática de matar o máximo de gente possível. Agora, é genocídio? Eu acho que não. Por quê? Porque numa população de, sei lá, 8 milhões de judeus, 10 milhões de pessoas em Israel, você matar 900, por mais que seja horrível, não é genocídio. Você teria que ter um poder de transformar essa prática em prática sistemática, um poder que o Hamas não tem. Ele tem a intenção, tem a vontade, mas não tem o poder. No caso de Israel, ele tem o poder, né? Ele pratica crimes de guerra, mas não vejo que existe uma prática de eliminação do povo palestino. Eu acho que o problema é o seguinte: quando a gente começa a falar de comparar horrores, fica num território que parece que está querendo diminuir, né? Puxa, você vê aquelas cenas horrendas de Gaza, pode ser pior do que isso. Mas você está falando que não é genocídio, quer diminuir. Não é isso, não é isso. Acho que mesmo entre horrores, vamos dizer assim, tem uma escala de horrores, né? O genocídio estaria no topo. Agora, eu acho que a gente pode discutir o conceito de genocídio, o problema não é esse. O problema é o seguinte: existe há muito tempo a ideia, no discurso anti-sionista, que é um discurso que pega a destruição de Israel, de deslegitimar Israel, traçando uma equivalência entre Israel e a Alemanha nazista. Eu acho que essa equivalência é falsa, tá? Mesmo com fascistas no governo que está lá, é falsa, não é verdadeira. Essa equivalência, ela tenta ser traçada há muito tempo, né? Muito tempo. E ela faz parte de um discurso de, primeiro, você ficar toda hora usando a acusação de nazista contra Israel, não só contra o Estado de Israel, contra o sionismo, ou seja, eu vejo o sionismo assim, o direito a defesa da autodeterminação dos judeus, em parte da terra de Israel. É o Estado judeu? Não. Durante a época lá, antes da criação de Israel, a segunda força política do sionismo era o sionismo, chamado sionismo classista, de orientação marxista. Eles não defendiam o Estado judeu, eles defendiam o Estado binacional. A proposta deles era o Estado binacional com os árabes, porque essa proposta não tinha respaldo nenhum do lado árabe, né? Não tinha como ir para frente, né? Mas assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a única coisa que unifica todos os sionistas, da extrema direita à extrema esquerda, é a ideia de que os judeus naquela região têm direito à autodeterminação. Então, assim, eu acho que defender isso não torna ninguém racista, não torna ninguém fascista, muito menos nazista, né? Agora, aí entrando na questão existe sim, o problema, assim, a gente está no Brasil, a gente tem que ver o que é a esquerda brasileira, porque a gente faz parte do campo da esquerda, né? No campo da esquerda, o racismo anti-árabe, a islamofobia não é um problema. Agora, no campo da esquerda, o antissemitismo está sendo sim um problema, né? Eu participo de um grupo de judeus de esquerda, e está todo dia tem casos de antissemitismo, tá certo? E muitas vezes, assim, disfarçado de antisionismo. Agora, o que é esse antisionismo? É o seguinte: se você pode criticar a ocupação, você pode fazer extremamente, denunciar a guerra, se você não assente, se você não concorda com todas as teses antisionistas, ou seja, o sionismo é racista, o sionismo é colonialista, Israel tem que ser destruído, quem é sionista é nazista, quem é sionista é racista, você passa a ser considerado sionista na acepção dessa pessoa e começa a ser ofendido, né? Então, assim, o Sartre dizia que quem define o que é o judeu não é o judeu, né? É o antissemita. E está acontecendo a mesma coisa em relação ao sionismo. Quem define o que é o sionismo são os antisionistas, né? E são pessoas que muitas vezes que apoiam abertamente o Hamas, que festejaram, não é que eles compreenderam, vamos dizer assim, muita gente festejou, né, o massacre de 7 de outubro,
Agora estão com um discurso negacionista nas redes, que é imenso, uma coisa fabulosa. Estão dizendo que Israel que matou os civis judeus, né? É coisa desse tipo que está correndo aí na rede. São pessoas que apoiam Putin, são pessoas que apoiam a ditadura chinesa, né? E são pessoas que, quando se trata de Israel, se colocam na posição de arauto da moralidade, e aí todos os valores que eles não defendem, quando se trata de outros casos, eles começam a defender, mas não para buscar uma libertação dos palestinos, mas para destruir Israel, né? Então, assim, o problema do antissemitismo hoje na esquerda é bem real, né? Ele está crescendo e eu fico impressionado que não tem nenhum tipo de reação em relação a isso, né? É totalmente normal você dizer que é a favor de destruir Israel, você apoiar o Hamas, né? Você festejar o massacre, você pode... As pessoas discordam, mas é uma opinião. Não é opinião, isso é um absurdo. É um absurdo ter gente de esquerda que defende isso, né? E nessa esquerda anti-imperialista que eu tentei aí descrever no texto que eu escrevi, não é uma posição secundária, é a posição dominante. É a posição dominante. A gente vê isso, né, o tempo todo nas redes. Então, assim, eu acho que é um debate longo, aí são questões muito importantes, mas que não dá para... Agora a gente está terminando, então fica aí a possibilidade de, quem sabe, num momento futuro, tentar aprofundar. Posso só colocar uma questão? Ou Sim, levantar sim. Ou tá fora? Sim, sim. Tá. Não, só duas coisas. Eu acho importante as colocações que você está fazendo, Daniel. Entendo também as suas preocupações. Eu só queria deixar duas questões aqui. A primeira delas é o sentimento anti-árabe. É verdade, você pode encontrar ele pouco na esquerda, mas você vai encontrar ele de maneira aprofundada e muito grande, de maneira muito preocupante nos setores de direita, de extrema direita, né? Mas nós E estamos isso na esquerda, Vladimir. O nosso a campo é a gente esquerda. Pois é, eu diria outra coisa. Nós está no Brasil, minha preocupação é com o Brasil, né? E eu vejo uma série de situações de violência contra árabes no Brasil, né? Eu acabei de receber duas aqui agora. Então, acho assim, a gente não pode fazer eu não faria essa distinção. Eu entendo com você, eu acho que você tem razão de estar realmente preocupado. De fato, há situações de antissemitismo que são, como eu insisti em vários momentos, que são absolutamente deploráveis, não há nenhuma razão de não considerar isso, mas eu queria insistir nesse ponto, porque esse é um ponto que eu acho importante para estar presente na discussão. O sentimento anti-árabe, dentro da população brasileira, ele tem crescido de maneira exponencial, os números são muito aterradores, né? Seria anti-árabe, só para tirar a dúvida, seria anti-árabe ou islamofóbico? Os dois, principalmente islamofóbico. Por exemplo, eu acabei de Tá. receber dois casos de pessoas, mulheres que estavam com hijab e foram espancadas, uma emoji das cruzes Meu aqui. Deus do céu. Então, mas eu insistiria, isso é só o começo. A tendência é que essas ações, tanto de um lado quanto do outro, de violência, aumente enquanto esse conflito for elemento propulsionador disso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu acho que a gente tem aí uma divergência sobre a questão do genocídio mesmo. Primeiro, porque não existe uma definição de direito internacional do genocídio. Então, ou seja, ela é fluida. Então, acho que isso vai ser um objeto de discussão. Eu acho que, inclusive, é um elemento importante que a gente consiga mobilizar uma reflexão sobre, então, o que deve ser entendido do ponto de vista normativo como genocídio, ou seja, aquelas situações onde a ação violenta do Estado ela deixa de ser uma ação, digamos que é a ação cotidiana da violência cotidiana e vira uma ação completamente inaceitável, né? Porque, por exemplo, a gente falou durante anos aqui no Brasil, o governo Bolsonaro cometeu genocídio. Cometeu genocídio contra os povos originários, cometeu genocídio na pandemia. Bem, eu fui um daqueles que falou, não, o termo está certo, o termo é correto. Porque você está tendo apagamento de corpos, você está tendo uma política de Estado clara nesse sentido, certo? E você está tendo uma situação na qual é impossível, inclusive, fazer um luto, pessoal, né? Ou seja, foi como se fosse um apagamento, uma morte física e uma morte simbólica. E a morte simbólica é muito mais brutal, né? Eu entendo que esse é um ponto de discussão, porque a discussão ela efetivamente existe. Acho que ela ainda não está estabelecida. E eu acho que situações como essa nos permite tentar esclarecer mais. Então, o que a gente deve entender por genocídio? Ok. Tudo bem? Podemos concluir? Ok. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao Vladimir, o Daniel, por ter propiciado esse debate tão esclarecedor, um debate
tranquilo, como o Vladimir disse, mostra que é possível fazer uma discussão razoável sobre o assunto. Nós ainda espero que a gente possa voltar a ter outros debates, porque ficaram outras coisas que poderiam ser aprofundadas, como essa última, né? Mas hoje é o que nós pudemos fazer e acho que fizemos muito, muito bem. Então, podemos terminar, Marcelo? Podemos terminar. Vladimir, agradeço mais uma vez ter aceitado participar. E a gente fica aberto também, a revista fica aberta para réplicas, tréplicas e continuar a discussão também nas publicações. Tá, não, eu vou lançar um livro mês que vem, vou mandar ele para vocês, já que eu aproveito agora, corta isso aí do final. Tá bom. Tá Mas, bom. manda. Obrigadíssimo. Até a próxima. Tá, obrigado, Legal. Daniel, pelo debate, obrigado por Obrigado, todos. Vladimir. Tudo de bom aí para você. Um abraço.